Então, nossa proposta de hoje, crianças, né, superdotadas em processo de alfabetização, possibilidades e desafios. E aqui eu apresento, eu trago para vocês algumas imagens que me ajudam a fazer essa apresentação. Aqui eu já começo um pouquinho mostrando para vocês de onde eu falo, no sentido de que perspectiva é essa que eu espero trazer para vocês. Quando a gente vai falar de alfabetização, gera uma ansiedade, não é um interesse, porque eu acho que é um encantamento, né? A alfabetização é realmente uma fase muito mágica, muito importante na vida. Eu tenho um prazer enorme de ter sido professora alfabetizadora durante muitos anos da minha atuação profissional. Assim que eu me formei, já tem mais de 20 anos que eu sou formada em pedagogia, e a alfabetização me escolheu, né? Foi uma primeira coordenadora de um colégio aqui de São Bernardo do Campo, que eu era estagiária nesse colégio, e eu auxiliava sala de biblioteca, interagia com todas as crianças. Depois eu fui auxiliar ali, professores dos anos, todos os anos do ensino fundamental, dos anos iniciais, e ela primeiro ano, assim, eu me formei, ela me deu, né? A gente fala que ganhou, ela me deu uma sala de primeiro ano. E na época era a primeira série, e era assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? E ali eu fui picada por esse bichinho, esse encantamento maravilhoso da alfabetização, de participar desse momento tão lindo, tão importante, da descoberta do significado que as crianças vão atribuindo à escrita e à leitura, né? E aí eu fui fazer, então, especialização em alfabetização. Antes eu fiz Educação para o Pensar na PUC, o que também me proporcionou uma, um, um rompimento de barreiras assim mentais, porque eu fui realmente entrando nesse mundo do pensamento, como é que a gente desenvolve o pensamento crítico das pessoas, reflexivo, né? Foi uma pós-graduação muito importante para mim, abriu muitas portas, destravou muito o raciocínio no meu ser, né? E depois eu fiz a especialização em alfabetização lá no Instituto Veracruz, onde eu tive o prazer de estudar com pessoas que eu lia, que eu acompanhava, então Thelma Vaz, Lino de Macedo, para quem é dessa área, sabe o quanto que essas pessoas são queridas e referência na área da alfabetização. Bia Gouveia foi minha orientadora, e assim, para contar um pouquinho para vocês e poder me aproximar de vocês, dizendo que eu realmente sou uma apaixonada pela educação, pelo processo de aprendizagem das crianças. E depois disso eu fiz o mestrado e tinha muito claro para mim que eu faria um mestrado na área de alfabetização, né, na área de produção. Quase fui fazer o mestrado na Argentina com a Bia Gouveia, que gostaria que eu fizesse lá, onde tem um mestrado muito importante, mas eu reencontrei com a minha orientadora, que foi minha coordenadora, e eu estava no momento já de trabalhar com formação para professores, né, que eu tenho a empresa Trocando Ideias desde 2015, e eu encontrei, o que eu queria trazer para vocês, que é muito importante, é que eu percebia em todos os processos formativos, ainda que eu falasse de alfabetização, que havia algo que perpassava por toda essa questão do como alfabetizar, que eram as relações, como é que as pessoas se relacionam com o sujeito, como é que eu enxergo essa pessoa, quem é esse sujeito com quem eu me relaciono, né? Então, aqui eu estou trazendo isso para vocês, inclusive essas imagens, para dizer que eu trago uma perspectiva interacionista, né, e de um ser humano integrado. Aqui eu tenho as dimensões, eu professora, ali rodeada dos meus estudantes, eu mãe, esposa, eu formadora, inclusive eu mãe ali, preciso atualizar, mas eu não quero atualizar essa foto do meu filho mais novo, que está no meu colo, hoje fez agora recentemente 11 anos, e o mais velho que está ali perto já fez 15 agora também, no mês passado. Mas acho que essas imagens nos ajudam a encontrar, a entender que nós somos sujeito integrado, né? Eu hoje estou aqui atuando com formação, trazendo para vocês algumas reflexões, experiências, mas eu carrego comigo na minha fala todas as minhas dimensões, né? Afetiva, profissional, familiar, e é assim que eu entendo que nós precisamos também olhar para essas crianças que estão conosco, seja na escola, seja dentro de casa.
E esses dias eu olhei para essa foto, eu falei assim, acho que eu preciso atualizar. Depois eu disse assim, não, eu quero lembrar que dentro desse adolescente existe uma criança, né? Dentro desse adulto existe uma criança. Dentro desse professor, dessa profissional, existe uma pessoa. Isso quem fala é a Rosaura Soligo. Ela diz, né, dentro de todo professor vive uma pessoa. E eu olhei para essa imagem, eu adaptei e ampliei um pouquinho esse pensamento, no sentido de que eu quero também lembrar que nós possamos não, que a gente não esqueça, né, quando a gente se relaciona com as crianças, com os adolescentes, que ali dentro vive uma dimensão muito complexa de ser humano, com emoções, com sentimentos, com pensamento moral, com pensamento social, construindo toda essa personalidade que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Tá bom? É assim que eu gostaria aqui de me apresentar. Depois eu convido vocês a me procurarem nas redes para que a gente possa continuar trocando ideias e nos conhecendo. Isso é muito valioso para mim. Tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração? Querem comentar algo? Por favor, fiquem super à vontade para escrever, para comentar. Se de repente alguém já até me conhecia de outros momentos, porque eu tenho feito bastante formação, temos um canal do YouTube, vocês podem colocar aqui também. Eu vou ficar feliz em reencontrar colegas também e amigos, tá bom? Eu começo então, assim, propriamente dito, o nosso bate-papo, trazendo um texto, né, que está presente no Profa. Eu convido vocês a fazerem essa leitura junto comigo, então eu coloquei esse texto em pequenos pedaços, para que a gente possa, então, começar esse processo de reflexão sobre a alfabetização, pensando no que é escrever, o que eu preciso para escrever, né, o que é necessário para escrever. E assim eu vou acompanhando aqui a leitura, peço que vocês também, que vocês possam acompanhar a leitura que eu vou fazer em voz alta, tá bom? Então, a escrita é um ato difícil. Escritores, compositores, jornalistas, professores e todos os profissionais que têm na escrita um instrumento de trabalho, em geral, dizem que suam a camisa para redigir seus textos. Mas dizem também que a satisfação do texto pronto vale o esforço de produzi-lo. Há muitas falsas ideias sobre a escrita. Há quem pense que os que gostam de escrever têm o dom das palavras e que para estes as palavras saem mais fácil. Não é verdade. Escrever não depende de dom, mas de empenho, dedicação, compromisso, seriedade, desejo e crença na possibilidade de ter algo a dizer que vale a pena. Escrever é um procedimento e, como tal, depende da exercitação. O talento da escrita nasce da frequência com que ela é experimentada. Há quem pense que só os que gostam devem escrever. Não é verdade. Todos os que têm algo a dizer, que têm o que compartilhar, que precisam documentar o que vivem, que querem refletir sobre as coisas da vida e sobre o próprio trabalho, que ensinam a ler e escrever, precisam escrever. Por isso, nós, professores, precisamos escrever, porque temos o que dizer, porque temos o que compartilhar, porque precisamos documentar o que vivemos e refletir sobre isso, e porque ensinamos a escrever. Somos profissionais da escrita. Se a escola não ensinou a intimidade com a escrita e o gosto por escrever, só nos resta dar volta por cima, arregaçar as mangas e assumir os riscos. Escrever é preciso. Coloquem aqui no chat, enquanto eu vou apresentando, por favor, que impactos, né, esse texto trouxe para vocês, se falou, se chegou de alguma forma até vocês, o quanto que pensar sobre esse processo de escrita, quem já não escutou esse tipo de fala, né? Ah, escrever, essa pessoa tem o dom de escrever, essa pessoa tem a habilidade, nossa, essa nasceu para escrita, né? Por que eu estou trazendo esse texto? Porque muitas vezes a gente deposita esse tipo de visão e de crença nas crianças, nos adolescentes, né? Ah, esse é como se já fosse fácil. E acho que isso dialoga muito com a imagem, talvez distorcida, que se tem de crianças, de pessoas com dupla excepcionalidade, superdotados. É como se as pessoas entendessem que é fácil. E, na verdade, não é. Né? Não é fácil. Pode haver ali uma
facilidade de aprender algumas coisas maior do que de outros, de adquirir mais conhecimentos num outro ritmo, mas a questão do ritmo ser diferente não quer dizer que é fácil. Né? E eu acho que a gente precisa romper um pouco com essa ideia. São crianças, são pessoas que, ainda que demonstrem que têm habilidade ou que são bons para aquilo, elas precisam do nosso olhar, elas precisam também adquirir essa intimidade, ter disciplina, arregaçar as mangas e se esforçar também, se empenhar naquelas ações. Isso faz sentido para vocês? Vão colocando lá pelo menos as reações, um joinha, alguma coisa assim, por favor. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, né? O que é preciso para aprender a ler e escrever? O que vocês acham que é necessário para aprender a ler e escrever? Se é que é necessário algo prévio, o que vocês acham? Cláudia colocando que o mundo hoje demanda escrita, sem dúvida. Se sempre foi assim, parece que agora ainda mais, não é? As relações, as formas como a gente interage com as pessoas, ela está muito hoje, concordo com você, muito, muito focado na questão da escrita. O que é preciso para aprender a ler e escrever? Querem colocar algo? Consciência fonológica bem desenvolvida. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom, Cláudia? Mais alguma coisa? Vamos lá, deixa essa sua colocação aí, por favor. Se eu esquecer, você retoma, tá bom? Porque, de fato, a consciência fonológica ela é importante no processo de alfabetização. É importante que a pessoa que está nesse processo de alfabetização reflita sobre os fonemas e faça, né, relações e adquira a consciência. Vamos só pensar se isso é uma habilidade ou um conhecimento que precisa vir antes ou se ele vem junto, se ele vem depois, em que momento que isso vem. Se ele é, por exemplo, uma pré-condição para aprender a escrever, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aqui eu trago para vocês, então, duas imagens, para nos ajudar a pensar um pouquinho, né, do que é preciso para ler e escrever. Então, dentro desse mundo, né, dessa dimensão da escrita, existe a linguagem escrita, existe a escrita da linguagem. Saber falar, isso aí. Pode ir colocando quem for tendo insights de algumas perguntas que eu vou fazendo, e por favor, podem ir colocando, que assim nós vamos deixando esse espaço um pouco mais interativo, né? Então, importância de falar, ter boa motricidade, vamos pensando o quanto que isso também contribui com o processo de alfabetização. E aqui eu trago para vocês duas imagens. O que vocês estão vendo nessas imagens? Pode ligar o microfone também, se preferir, tá bom? Ou ligar aqui, ou escrever. Nós podemos ver aqui nessas duas imagens, né? Nessa primeira, o que a gente observa? São duas imagens que retratam escrita, são textos escritos, né? Mas eles possuem características bem diferentes. Vocês chutariam dizer o que está escrito aqui? E o que está escrito aqui? Tentativas de escrita. Arriscar. Estão pensando? Se é ligar o microfone também. Bom, aqui nós temos essa estrutura, né? Será que vocês arriscam dizer o que é isso? Vocês conseguiram localizar alguma palavra que dá para ser lida aqui nesse texto? Vocês querem que eu dou um zoom? Me avise se dá para enxergar. Oi, Cleiton. Apareceu alguém, ligou uma câmera. Boa noite, Thaís. Boa noite. Quer fazer algum comentário? Vocês identificaram alguma coisa nesse texto? Deixa eu colocar aqui um zoom. E agora? Vocês estão vendo? Vamos lá, gente. O que vocês identificam aqui? Não dá para ler nada?
Nada? Ah, eu já identifiquei que alguém tentou escrever Davi, eu acho. Você encontrou um Davi Isso, aqui? isso. É isso mesmo, Cleiton, acertou. Tem um Davi aqui, gente. O que isso aqui pode ser? Vamos pensar, né? Tem um Davi aqui, isso me dá um indício. Tem uma estrutura, não tem, não? O que vocês acham? Estrutura de quê? É verdade, Ana Beatriz, eu também achei que isso aqui parecia um giz, mas eu acho que é, talvez sim, talvez não, mas eu também tive essa sensação. Vocês conhecem nos portadores textuais que nós temos aí na sociedade, né? Pensar no nosso uso comunicativo mesmo da escrita, não é? Tem algo que vocês escrevem que tem uma certa estrutura como essa? Será que a gente pode dizer que isso aqui é, por exemplo, um conto de fadas? Não? Conto de fadas, não por quê? Como é que seria a escrita se fosse um conto de fadas? Ela pararia aqui assim? Que a gente escreve no cotidiano que tem uma estrutura dessa, de uma coisa embaixo da outra? De repente uma lista. Lista, Cláudia, aplausos. É isso aí. Isso aqui é uma lista. Então, o que será que é isso aqui em cima? Qual a intenção dessa criança aqui em cima? Que essas palavrinhas aqui que vão até o final da linha? Fiquei O pensando que ele tentou título, fazer talvez, né? O isso. título lá da lista e a A lista. relação dos colegas de sala de aula ou da família. Pode ser o nome de colegas, como alguém colocou aqui. Será que é uma ordem alfabética? Não é? O cabeçalho. Muito bom, muito bom. Então, à primeira vista, quando a gente bate o olho nesse texto, a impressão e quase a certeza que a gente tem foi a mesma que vocês tiveram quando vocês colocaram aqui no chat. Nada. A criança está brincando, ela está rabiscando, ela está imitando. E aí a gente começa a perceber que não, né? A escrita, nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, ela é uma representação. Ela não é uma decodificação, ela é uma representação de algo. Eu tenho uma intenção, né? Ela é a representação de um significado, ela representa alguma coisa para mim. Eu atribuo significado quando eu tento ler também. Vocês ficaram fazendo esse exercício de tentar atribuir algum tipo de significado para decifrar. Se isso aqui tivesse escrito, por exemplo, numa língua que a gente não conheça, que a gente nunca viu, um russo, um alemão, algo que a gente, ou talvez uma língua que a gente não tem acesso, nós íamos fazer esse mesmo esforço de tentar encontrar indícios que nos dessem pistas para eu identificar o que está escrito. Quando uma criança está num processo de alfabetização, é esse esforço que ela faz para ler. Se ela tem um adulto que ajuda a fazer esse tipo de reflexão, o que ela vai fazer é buscar significado, atribuir algum tipo de sentido para aquilo que ela não sabe o que é que está escrito. Então ela vai buscar, por exemplo, uma palavra que pareça com alguma que ela já viu, como vocês fizeram encontrar um Davi, porque ali tinha algum traçado que faz uma referência a algo que vocês já viram antes, tá? Agora, nesse texto aqui, à primeira vista, quando a gente bate o olho, dá a impressão assim, nossa, essa criança tá super bem. Já escreve até com letra cursiva, é ou não é? Não é uma primeira impressão que dá? Agora, ao ler, a gente não consegue captar, entender, compreender nada, né? Tem talvez um título, pode ser um texto, mas ele também não está muito bem estruturado, se é uma lista, se é uma história, o que que é. Então aqui, apesar de ser uma criança que tenha trabalhado com algum adulto a coordenação motora, ela trabalhou letra cursiva, o traçado dela é mais bonito que o meu, tem alguns traçados que precisa melhorar, mas é um traçado bonito. Ela não teve a oportunidade de desenvolver a linguagem escrita. Né? Essa criança aqui, apesar de não saber a escrita da linguagem, como se escreve as palavras, ela tem uma consciência da linguagem escrita, que lista é assim que é feito. Percebem a diferença? O quanto que o raciocínio ele pode ser desenvolvido para a linguagem escrita e depois eu vou aprendendo
na verdade, simultaneamente, mas aí fazendo relações, porque muitas vezes a gente tem uma visão de objetivo, vamos trabalhar a letra cursiva, mas essa criança, para destravar, talvez, e escrever alguma coisa que faça sentido, seja mais difícil do que para essa outra aqui, escrever ortograficamente e de uma forma convencional. Vamos ver um pouquinho de alguns outros exemplos. Aqui nós temos outro exemplo de uma garatuja, de um pseudo-letras, né? E lá embaixo também tem uma estrutura diferente. Percebam que aqui não se parece com uma lista. Aqui sim a gente pode dizer que é uma história, que é um conto, algo que ocupa o espaço todo. E é muito interessante que tem algo lá embaixo, né? E aí depois, se der tempo, eu vou contar para vocês que eu tenho a filmagem, né? Tudo isso aqui tem uma intenção. A criança ela está fazendo a reescrita da história da A Casa Sonolenta, que é um conto de repetição. E ela vai descrevendo com a linguagem do conto da Casa Sonolenta, ela é muito preservada nessa criança. É uma criança de 4 anos e ela conta a história com qualidade de linguagem. Ela consegue atribuir no seu vocabulário todas as palavras, né? Ela se apropria do vocabulário linguístico. E aí lá embaixo ele faz como que o título, a fonte, né, da história tem a intenção de colocar ali que é a Casa Sonolenta, quem que é o autor, quem que é a editora, entende? Alguém quer fazer algum comentário? Agora esse aqui nós temos um outro, a menina do chapéu verde, e também não conseguimos fazer uma leitura, não dá para fazer uma decodificação do que está escrito. E aqui nós temos os gatinhos. Deixa eu pôr um zoom para vocês também, opa, pensarem um pouquinho nisso aqui. Vamos lá. Vou pôr primeiro dos gatinhos, tá bom? Quando a gente bate o olho, qual que é a impressão que tem? Que saberes essa criança já tem sobre a escrita? Ela faz a letra cursiva, ela coloca o nome próprio, o título, ela consegue colocar uma frase embaixo da outra, ela usa o ponto final, perfeito? Agora vamos ver a qualidade bem mais elaborada. Vamos ler. Os gatinhos. O gato é fofinho, o gato é macio, o gato é gordinho, o gato é faminto, o gato é fêmea, o gato é macho, o gato está na casa. O gato é um animal. Pensando um pouquinho sobre isso, na qualidade linguística, ou é uma qualidade de escrita no sentido de decodificação e de codificação, né? Não tem erros, eu uso o ponto final, mas qual é o sentido disso que essa criança está escrevendo, né? Inclusive, ela vai no automático do é, e chega lá, está na casa, né? Porque realmente foi fazendo uma sequência. Agora, esse daqui, a menina do chapéu verde, o que a gente vê? Pó, 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 não dá para fazer a leitura de nada. E agora eu gostaria de ler para vocês o que é que a criança, a Fabiana, de 6 anos, disse que ela estava escrevendo. Tudo bem? A menina do chapéu verde. Isso aqui é a criança dizendo, tá bom? Era um dia uma menina que só vivia de verde. Ela adorava verde. A cor verde. Ela foi para a praça que tinha um bocado de árvores e arrancou umas folhas das árvores lindas. E uma folha estava machucada e ela rasgou. A folhinha chorou. A menina do chapéu verde teve pena da coitada da plantinha. Então veio uma ambulância de folhas, levou a folhinha para o hospital e curou-la. E a menina foi embora. Viu a cor verde. Viu muitas cor verde, mas não arrancou. E a menina ficou muito feliz que só gostava de verde. A menina do chapéu verde. O que vocês acharam dessa elaboração desse texto? O que essas histórias, o que esses textos, não é, vão revelar sobre o que essas crianças sabem sobre a linguagem escrita e o que a gente pode deduzir
que os seus adultos que a cercam, professores, os adultos, a família, lia para essas crianças nessa época, né? Que tipo de qualidade, de tipo de texto uma criança e a outra vocês acham que têm acesso, né? Essa questão que vocês trazem, de fato, do gato, então ele traz ali, ele atribui o conhecimento que ele tem do gato, né? O que eu sei sobre o gato, ele consegue colocar, mas nos parece muito textos, assim, realmente daqueles textos descritivos, né, de ter acesso a esse tipo de texto, porque se for, por exemplo, se nós pensarmos, por exemplo, onde que a gente encontra informações sobre o gato, né, textos informativos. Esse texto aqui, ele não tem uma estrutura de um texto informativo, né? Então, talvez ela não tenha acesso a esse tipo de texto para escrever, então, curiosidades sobre o gato, né? Curiosidades sobre... Ele é um texto... se nós olharmos a comparação da linguagem, da linguagem escrita, ela é mais pobre do que a outra que ainda não está com uma escrita convencionalmente correta, entende? Vocês conseguem fazer essa análise dessa qualidade de linguagem que, nesse caso, a menina do chapéu verde, ela consegue trazer, apesar de ainda não fazer uso da escrita da linguagem, enquanto o outro já consegue fazer a escrita da linguagem, mas não tem a mesma qualidade linguística, né, de trazer, olha, curiosidades. Você sabia? Daria para escrever, por exemplo, informações sobre o gato dentro de um gênero textual, não simplesmente numa lista de frases, né, em frases soltas, sem conexão uma com a outra. Essa provocação é para a gente pensar realmente, então, que a reflexão linguística nos permite compreender essa capacidade de grafar um texto, ela não é a mesma coisa do que a capacidade de produzir um texto em linguagem escrita. A linguagem escrita ela é mais do que esse registro gráfico de um texto, né? Ela é uma forma de organizar um discurso, um pensamento. Como é que a gente tem contribuído para que essas crianças consigam pensar e organizar esse discurso para que haja qualidade na sua forma de se comunicar através da escrita, né? Pensando nesse interlocutor, quem é essa pessoa com quem eu vou escrever? Eu vou escrever a lista, por exemplo, um texto informativo sobre o gato, para quem? Isso faz muita diferença na hora de decidir o como eu vou escrever, né? Eu vou escrever para os meus pais, eu vou escrever para quem é o meu interlocutor, né? Se eu colocasse aqui para vocês agora, pedindo para que vocês escrevessem um e-mail para mim, vocês vão ter que pensar em como vocês iam fazer esse texto. Se eu pedisse para vocês fazerem um e-mail, produzir agora um e-mail para uma autoridade, vocês teriam que ter outras tomadas de decisões do como escrever, né? Vamos fazer, então, um texto, um registro sobre o Congresso aqui internacional. A primeira coisa que vocês poderiam perguntar ou teriam que pensar é, bom, mas para quem eu vou escrever? Eu vou escrever sobre o Congresso Internacional para quem? E aí, além de pensar para quem, vocês teriam que pensar, mas onde vai circular esse texto? Eu vou escrever no Instagram, eu vou escrever no e-mail, eu vou escrever para um jornal, eu vou escrever para uma revista. Esse contexto, que nós chamamos de contexto de produção, ela faz toda a diferença na qualidade da escrita, da produção escrita. E a minha provocação é para que a gente pense o quanto que a gente discute o contexto de produção nas escolas e nos momentos que as crianças estão conosco para escrever, e o quanto que a gente foca muitas vezes só na escrita em si. E às vezes a gente bate o olho e fala, ai, mas esse texto não ficou bom. Às vezes ele não ficou bom, não é porque a criança não tem capacidade de fazer um texto com maior qualidade, mas porque talvez o contexto de produção, a consigna que nós demos, ela não foi produtiva, ela não foi provocativa, para ajudá-los a qualificar os seus textos, né? Então, esse processo de linguagem, de produção, ele supõe uma organização textual, né? Eu preciso pensar sobre essas questões todas e também fazer uma referência contextual. Eu preciso buscar referência, modelos, para que tudo isso vai passar na mente agora de uma criança, de alguém que está precisando fazer uma produção. E aí, então, só para dizer então que são objetos diferentes. Nós precisamos trabalhar as duas coisas, não só a escrita da linguagem, mas a linguagem escrita. E uma também não anula a outra, né? O que nós precisamos pensar é
Quais são os momentos que eu estou ajudando a criança a desenvolver qualidade na linguagem escrita e quais momentos que eu estou ajudando ela a melhorar a qualidade da escrita da linguagem. Muitas vezes a gente bate o olho, por exemplo, e percebe uma criança ainda muito jovem e de uma forma, num ritmo muito mais rápido que já escreve, que já consegue escrever convencionalmente. E aqui a minha proposta é o que mais nós podemos fazer por essas crianças? Não basta, não é só agora, então já escreve, então. Não, essas crianças precisam se sentir motivadas a continuar estudando, a continuar pensando, a continuar produzindo cada vez melhor. E isso vem com esse contexto, com esse propósito que eu queria trazer para vocês. Qual é o propósito, não só didático, mas qual é o propósito comunicativo da leitura e da escrita? O quanto que a gente propõe até dentro das nossas casas produções escritas das crianças com propósito, com intenção, né? Ajudar a fazer uma lista, escrever um bilhete para alguém, pensar assim num processo talvez primeiro nosso de quando é que eu escrevo, quando é que eu leio, para que eu escrevo, para que eu leio. E aí buscar nessas perguntas, nessas respostas do nosso cotidiano, do propósito realmente comunicativo e social da escrita e da leitura, porque dessa forma nós vamos garantindo que essas crianças possam se sentir motivadas dentro da escola, porque o que muitas vezes nós vemos é, bom, a criança agora já sabe ler e escrever, o que eu faço com ela? Né? Não sei se vocês passam essa situação e dá a impressão, então tem que passar de ano, então vamos acelerar o processo, porque não, né? Como é que eu posso qualificar essas produções? Como é que essa criança pode pensar sobre outros aspectos dessa dimensão tão complexa que é a escrita e a leitura? E aí eu trago o Daniel Goldin, depois eu vou deixar várias indicações para vocês. Essa coleção é maravilhosa do Pulo do Gato, chama a coleção do Gato Letrado. É uma coleção, são livros assim pequenininhos, né? Eles são curtos e leituras assim muito prazerosas. E o Daniel Goldin ele vai nos ajudar a pensar bastante sobre a leitura. E ele traz, né, que aprender a ler e escrever implica um longo processo de aprendizagem, de uma multiplicidade de saberes e procedimentos de conduta nos quais raramente reparamos. Então, são muitos saberes que muitas vezes não está a olho de cara, a gente não consegue perceber, raramente reparamos e que não se descobre apenas na aquisição da linguagem escrita ou com treinamento da mão, como nós vimos aquela criança passou um tempo treinando ali a mão e as outras habilidades, né? E também não se descobre apenas na aprendizagem de normas de interlocução e silêncio. Aprender a ler e escrever é um processo que nunca termina. Nós estamos sempre aprendendo a ler e escrever. Eu, quando entrei no mestrado, me aventurei a fazer o mestrado em psicologia escolar, eu sou pedagoga e fui fazer psicologia escolar na USP, e o que eu percebi é que eu não sabia escrever, né? Porque a minha escrita era muito boa, tinha muita qualidade, eu já produzia capítulos de livro, mas aquela escrita não servia para a escrita científica que a psicologia me exigia, né? E aí eu precisei aprender a ler artigos científicos também, percebi que eu não sabia ler, porque lê e não entende aqueles artigos, não é? E aí foi um processo também de aprender a ler, a me debruçar aquela linguagem que apesar de eu saber ler todas aquelas palavras, elas não estavam fazendo sentido para mim. E a escrever também, a escrever dentro de outras normas, de outras exigências. Então veja que interessante, né? Então não basta, se você percebe que a criança já está escrevendo convencionalmente, ortograficamente, perfeitamente, não se engane, ainda há muito o que aprender, ainda há muito a ser motivado, a estimulado, para que ela possa cada vez mais fazer uso dessa ferramenta para se comunicar, para elaborar o seu discurso, né? Isso está fazendo sentido para vocês? Podem discordar também, porque aqui a gente organiza um bate-papo, tá bom? Bom, enquanto, se vocês não escrevem, eu vou avançar, pensando um pouquinho nas experiências leitora e escritora, né? Digam aí para mim, ou escrevam em algum lugar que vocês tenham aí com vocês, se vocês quiserem, por favor, coloquem no chat. O que você gostava de ler e de escrever quando você era criança? Busca aí uma lembrança afetiva, uma memória afetiva. O que você gostava de ler, né? O que você não gostava quando você estava ali na fase escolar?
que você não gostava de ler, você não gostava de escrever, que era sofrido, que era assim, algo que você queria desistir? Pensaram? E agora, hoje, atualmente, o que que você gosta de ler? O que que você lê hoje, né, na sua vida adulta? Pode ser de tudo, viu, gente? Assim, eu leio muito legenda de Instagram, leio muito e-mail. O que que vocês leem hoje? Ah lá, Amava Ler sempre gostou, Cláudia? Monteiro Lobato, olha só as referências, memórias. E hoje, né? E o que que não gostava? E hoje, o que que você não gosta? O que que você se lê? A Agatha Christie também foi uma das primeiras autoras assim que me despertou o gostar pela. É, foi um livro dela que me despertou muito o prazer pela leitura, Cláudia. E o que que você não gosta de ler e escrever hoje? Né? Faça esse exercício agora ou depois. Isso é muito interessante para que a gente possa resgatar o quanto que há de convergência entre as pessoas do que gostava e não gostava. É muito interessante. E aí eu fiz um levantamento a partir dessa pesquisa que eu fiz com vários professores, educadores, quando eu trabalhei com práticas de leitura e escrita. E olha só que interessante, né? As memórias, a coleção Vagalume sempre aparece. Muito bacana. Não gosto de ler e escrever sobre a política, mas é necessário, exatamente. Quer dizer, você tá vendo? Nem sempre é prazeroso, nem sempre é algo tranquilo, como eu trouxe naquele primeiro texto, né? Há pessoas que trabalham com texto, por exemplo, político, mas não quer dizer que é fácil, que para essas pessoas seja fácil. Ela precisa de um esforço, né? Eu também, eu falo, eu adoro ler artigo científico. Não, mas é necessário. Para desenvolver pesquisas, eu preciso ler, né? Então, o quanto que a gente também ajuda essas crianças na fase escolar a se depararem com textos difíceis, entende? Com textos que eu preciso de um interlocutor, que não vai ser tranquilo ler sozinho. E aí eu tenho um mediador de leitura, eu tenho alguém que vai mediar essa leitura para me ajudar a compreender outras camadas, a compreender o que está escrito. Porque o que eu percebo também na escola é assim, a criança começou a ler sozinha, a ter autonomia para ler, ela nunca mais participa do momento de leitura compartilhada. E isso não é bom, né? É como se chegasse numa fase assim, agora eles já sabem ler, agora já sabem escrever, então manda a leitura tudo para casa. E a família em casa também não lê mais junto. São modalidades de leitura distintas, com objetivos distintos, com habilidades que vão ser desenvolvidas muito diferentes, específicas. Ler um livro de uma forma compartilhada, discutida, por exemplo, um livro em capítulos, como a Bolsa Amarela, que eu amava ler junto com os meus alunos. Quando eu tenho um mediador, né, da leitura ali, e eu estou lendo junto com os meus pares, e tem um leitor, os alunos já sabiam ler sozinhos. Eu podia pedir para ler todos os capítulos, ler até o capítulo 3 em casa, agora ler até o 5, porque eles têm habilidade já de ler sozinhos, com autonomia. Mas isso não faz com que eles possam avançar na compreensão, se apropriar e analisar a linguagem escrita. Olhar com zoom, isso é um adulto quem vai, alguém com mais habilidade leitora e maturidade leitora que vai ajudá-los a observar. Eu fiz um exercício aqui, por exemplo, fiz algumas vezes com os alunos, compartilhar com vocês rapidamente. A gente chama de análise de textos bem escritos. Foi o meu trabalho de conclusão da alfabetização, né? Tem um artigo na revista Avisa Lá, depois quem desejar entre em contato comigo que eu mando para vocês, contando com detalhes desse projeto. E os alunos já sabiam ler, já tinham o terceiro ano, já tinham lido, estava tudo, né? Mas na hora que nós fazemos atividades com foco em analisar um texto bem escrito, então nós fizemos exercício assim, bom, quais são as características, né, foi da a Bolsa Amarela e da Lígia Bojunga. E eu falo assim, mas o que está acontecendo aqui? O que é um texto bem escrito? E os adolescentes, as crianças foram trazendo. Parece que ela conversa com a gente. Assim como a Clarice Lispector, eles perceberam, parece que ela estava falando com a gente, né? E aí eu falei assim, perguntei para eles, mas onde?
Onde está escrito isso? Onde que você tem essa sensação de que o autor, o escritor, está falando com você? E aí muda, né? Porque uma coisa é a sensação, depois eu vou analisar a escrita. Ah, eles usaram, eles começam a identificar. Depois eles disseram assim da bolsa amarela: nossa, parece que os objetos têm vida. Aí vem a nossa pergunta: onde? De que jeito que a Lídia Bodjunga faz isso que dá a impressão de que o objeto tem vida? Eu tenho um vídeo das crianças falando, analisando o texto e percebendo assim, nossa, quando ela fala que a bolsa, o bolso maior tinha vários bolsos pequenininhos que eram seus filhos. Aí eles falaram, quando ela fala que o objeto tem filho, ela está dando característica do ser humano para o objeto. E é aqui que eu percebo que ela está dando vida para os objetos. Olha só a análise linguística. E depois o mais bonito é que as crianças viravam e falavam, uma vez eu dei produção de texto que tinha um propósito, mas eles podiam escolher o narrador, e uma criança, nunca vou esquecer, ela disse assim, eu vou fazer igual a Clarice, que ficou íntima dela, de tanto que nós estudamos a Clarice. Eu falei, igual a Clarice? Igual a Clarice, eu vou conversar com o leitor, né? E aí ela conseguiu, na sua escrita, realmente colocar ali uma forma da linguagem que você lia e tinha a impressão de que ela estava conversando com você. Então há muito o que fazer com leitura escrita na escola, né? E especialmente com as crianças aí que demonstram para nós que tem uma dupla excepcionalidade, ou que são superdotadas, o quanto que nós podemos então ajudá-las a fazer uso dessa habilidade com propósito social, com propósito comunicativo, se sentindo parte desse mundo, né, dessa sociedade. Então, as memórias leitor-escrito, olha que interessante, quando a gente pergunta para as pessoas o que você gostava, geralmente essas memórias boas, elas remetem à afetividade, a emoções e sensações, impressões, cheiros, as pessoas às vezes lembram do cheiro que a avó tinha, o cheiro de quem fazia aquela leitura com ela, né? Cores, interações, relações com o outro e propósito comunicativo é o que mais aparece nessas experiências positivas. Quando eu escrevi o diário para alguém, quando eu escrevi uma carta para minha amiga. Então, são memórias que marcam positivamente. Agora, os desprazeres geralmente vão fazer referência à obrigatoriedade, aquilo que eu era obrigada a ler, aquilo que eu era obrigada a escrever, que eu me sentia exposto, que eu me sentia envergonhado, eu sentia medo toda hora que a professora pedia para, de repente, eu fazer a leitura em voz alta. E quantas vezes nós não fazemos isso? Só porque a criança, então, agora ela já é capaz, ela já lê e o grupo não, eu gero um sentimento, muitas vezes, de exposição, de vergonha, de medo, porque agora, então, eu tenho que ler na frente de todo mundo. A gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, para ver em que momentos, porque geralmente isso que acontece, já que ele já sabe ler, já sabe escrever, então lê tudo em voz alta, escreve tudo, e o quanto que isso está sendo interessante para a criança e o quanto que talvez não. A gente precisa ter essa sensibilidade para tomar essas decisões, né? Os desprazeres geralmente remetem à ausência de escolhas pessoais. Eu nunca posso escolher o que eu vou ler, as pessoas se lembram. Eu odiava que eu tinha que pegar toda hora, eu tinha que ler aquele livro obrigatório. E eu nunca podia ir até a biblioteca, por exemplo, e fazer as minhas escolhas do que eu gostaria de ler, né? Leituras desafiadoras, solitárias. As pessoas também falam, nossa, eu odiava ter que ler, por exemplo, texto de jornal. E aí você pergunta, alguém fazia essa mediação com você? Não, era sempre lendo sozinho, de um jeito muito solitário, sem mediação, sem apoio. E por que que a gente continua insistindo nessas práticas dentro da escola, né? Na vida adulta, geralmente o que a gente percebe? Nós escrevemos para quem? Para nós mesmos. Muitas vezes é o que mais aparece. Eu escrevo para mim mesmo, para eu não esquecer, eu faço um bloco de anotações, ou para ressignificar, ou para organizar o meu pensamento. Eu escrevo ou para pessoas que vão trabalhar, que trabalham comigo, então eu escrevo para documentar, eu escrevo para comunicar, eu escrevo para informar, eu escrevo para registrar. E aí eu pergunto, quais oportunidades nós estamos dando para que as crianças dentro de casa e nas escolas utilizem a escrita com esses propósitos? Para documentar, para lembrar, para guardar na memória, para refletir sobre o seu sentimento, para registrar, para informar alguma coisa para alguém. São infinitas possibilidades e modalidades de escrita, percebem? Está fazendo sentido para vocês? Até que horas eu tenho? Porque eu sei que vocês têm uma outra palestra, se alguém puder depois me dar um sinal.
E aí, o que que me impulsiona a escrever na vida adulta? O que que costuma aparecer na pesquisa? A necessidade, alguém colocou isso aqui, não gosto, mas eu preciso, né? Então, a necessidade vai me impulsionar a ler, a escrever. Quanto que a gente provoca as crianças a sentirem essa necessidade? A necessidade não para agradar o adulto, não para ganhar nota, mas a necessidade de social, né? A necessidade enquanto ser humano de fazer determinadas coisas, né? Então aqui nós temos o prazer também, que é o que me impulsiona, o propósito me impulsionou, alguma coisa que me afetou, que me inquietou, que me incomodou, né? E aí nós vamos enfrentando então as dificuldades também na vida adulta. Eu queria avançar aqui um pouquinho para vocês também pensarem um pouquinho nisso, uma pessoa que marcou a sua trajetória. Porque essas memórias, essas pessoas, elas vão então nos ajudar, nos motivar, né, nos impulsionar a sermos pessoas melhores. O quanto que a gente está cuidando dessa relação com essa criança que está em processo de alfabetização, para que nós possamos marcar também a vida delas e a trajetória delas de uma forma afetiva, de uma forma sensível. Eu vou convidar vocês a assistir um vídeo, pode ser? Posso colocar aqui? E eu vou, assim, eu acho que eu vou conseguindo avançar um pouquinho. Deixa eu só. Alguém quer fazer algum comentário enquanto eu pego aqui no vídeo? Vocês estão muito quietinhos, é porque está sendo gravado? Ou vocês estão pensando, um milhão aí, a milhão? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Se alguém puder me sinalizar, só para saber se está tudo ok. O que vocês acharam? Como que esse vídeo dialoga com a nossa discussão aqui? A leitura nos transporta para diversos lugares, nos faz crescer intelectualmente, nos aproxima das pessoas.
Que mais? Que chegou até vocês, por favor? Dialoga de alguma forma com a experiência que vocês têm? Esse quebrar, né, alguns paradigmas, algumas questões que estão tão engessadas, tão enraizadas, para que a leitura possa nos transportar para diversos lugares, a gente precisa romper com algumas coisas, né? Com essa visão, muitas vezes, de uma escrita, de uma leitura muito decodificada, muito simplista, lugares inacessíveis para onde eu posso ir, muito bom. Desenvolver a criatividade, a afetividade, a compreensão de mundo, não é? Não é porque eu já sei ler e escrever que eu já tenho tudo isso desenvolvido. Como é que eu posso usar a linguagem, a literatura de qualidade para me ajudar a lidar com os meus sentimentos, para ajudar a desenvolver um autoconhecimento? De novo, eu estou aqui quase concluindo a minha fala e trazendo aquela ideia de pessoa integrada, né? Dessa criança que ela não se resume à sua condição de ter uma habilidade desenvolvida ou de faltar habilidades a serem desenvolvidas. Ela é uma complexidade. Como é que a gente desenvolve, então, os seus sentimentos, suas emoções? Como é que a leitura pode ajudá-la e a escrita a desenvolver todas essas sensações, esses sentimentos, para que ela, então, se sinta, né, uma pessoa incluída, uma pessoa que tem o que contribuir com os seus colegas, com a sociedade, sabendo dos seus limites, sabendo das suas potencialidades. Eu vou muito rapidamente passar aqui, só para a gente concluir, então, de algumas questões práticas, então, no sentido de que a leitura ela é um processo, como eu disse, ativo de construção de significado. Que eu entendo, que tipo de significado eu vou atribuindo para aquilo que eu leio. E eu queria deixar alguns exemplos, porque eu já falei, mas aqui eu deixo sistematizado, e depois eu posso compartilhar os slides com vocês, porque nós falamos sobre isso, mas aqui eu trago de uma forma mais organizada, né? Que é, então, proporcionar para que essas crianças possam, por exemplo, ir para a biblioteca com propósito, para registrar os livros que ela leu, para registrar o que ela gostou. Ela pode ser a escriba dessa turma para fazer esse controle de registro, se de repente ela já sabe escrever com mais habilidade do que os seus colegas, né? Ser então aquele que vai organizar essa lista. Eu posso usar a escrita para selecionar que tipo de parlenda, que tipo de história vai fazer parte de um livro que a gente vai construir, né? Eu posso usar então também como oportunidade de interação, de interação entre as crianças, de encontro pessoal, de trabalho em duplas e não simplesmente todo momento ali individual, né? Aqui eu trago essas ideias e queria só provocá-los aqui nesse final para que vocês possam anotar e olhar para isso no dia a dia de vocês. Quais oportunidades nós estamos dando para que as crianças, então, obtenham uma determinada informação através da leitura, busquem por informação, né? Encontre, localizem informação que ela tem de curiosidade. Será que a gente sabe o que essas crianças se interessam? Qual é o tema, o assunto que desperta o seu interesse? Por que não usar esse interesse para que ela possa, então, desenvolver outras habilidades leitoras, né? Quais oportunidades eu dou para que essas crianças sigam instruções, por exemplo, e não só no oral, mas que ela possa, então, fazer a leitura dessas instruções em voz alta para os seus colegas, ajudando eles a tomarem decisões ou jogar algum tipo de jogo novo. Comunicar um texto para outras pessoas e divertirem-se. Quais oportunidades a gente está dando para que elas possam se divertir também com a leitura, né? Como esse vídeo mostra, para encontrar, para pensar sobre outras situações do mundo, da vida, para se encontrar com o diferente. E aí, trazendo para vocês, então, finalizando, que não há um lugar onde que a leitura e a escrita estejam desinstituídas de sentido, onde não tenha sentido ler e escrever. Infelizmente, o único lugar que a gente encontra a leitura e a escrita desconectada do sentido é na escola, muitas vezes. Então, que a gente possa romper com isso e trazer sentido e significado para a leitura e para a escrita.